José Carlos Pereira da Silva, o popular Zé Carlos Macaé, nasceu em 21 de agosto de 1959, em Conceição de Macabu, Rio de Janeiro. Cidade próxima e que faz divisa com a cidade de Macaé, daí se origina o nome adotado por Zé Carlos em sua carreira. Macaé não era craque, mas tinha força física e muita raça e disposição, disputava todas as partidas como se fosse a última de sua vida. Começou a jogar futebol no final da década de 70, na equipe do Campinense da Paraíba. Por lá, ganhou títulos e formou uma das melhores equipes que a Raposa já montou. Foi campeão estadual em 1979, jogando ao lado de Joãozinho Paulista, Gabriel Cabelo de Fogo, Alberi, Edivaldo Araújo e outros. Em 1980, a equipe do Campinense manteve a mesma base e conseguiu o bicampeonato estadual. E Zé Carlos Macaé era titular da equipe, mas nessa época atuava na lateral direita e não na esquerda. Permaneceu na equipe de Campina Grande até o ano de 1984. Em 1983, teve uma curta passagem pela equipe do Náutico e retornou logo em seguida para o Campinense. Em 1985, as coisas começaram a brilhar para Zé Carlos. Ele foi jogar no Coritiba e fez parte daquele elenco campeão brasileiro de 1985 em cima do Bangu. Em 1986, Macaé foi contratado pelo Central de Caruaru e marcou seu nome na história do clube. Participou da Era de Ouro do clube. Em 1986, o Central conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e Zé Carlos Macaé estava presente na equipe, junto dos seus companheiros, Timbó, do goleiro Carlinhos, de Ricardo Moura, Falcão e outros. No ano seguinte de 1987, foi contratado pelo Sport Recife, para a disputa do estadual e do brasileiro. A coisa toda começa com a eleição de Homero Lacerda, que primeiro trouxe o consagrado goleiro Emerson Leão, como jogador e depois o efetivou como técnico. Leão foi quem deu cara para o time, levando para a titularidade jogadores como Ribamar, Neco e Robertinho. Na zaga o Leão da Ilha tinha Marco Antônio, jovem, vigoroso, talentoso, fazendo a dupla com o experiente Estevão Soares, hoje técnico de futebol. Bons laterais como Betão e Zé Carlos Macaé e meias velocíssimos como Zico e Rogério, além de um ataque infernal com Robertinho, Nando e Neco. No meio do bagunçado ano de 1987 e o seu campeonato todo escangalhado, o Sport voou. Em 20 partidas, venceu 12, empatou 5 e perdeu apenas 3 jogos. Macaé tinha o dom das previsões e na semifinal diante do Bangu, Macaé foi incansável. No Rio, revoltado com a confusão e com o revés, dissera nas rádios, se perder para este timeco na ilha, eu visto saia e paro de jogar futebol. E não é que ele acertou e o Sport ganhou por 3-1 e Zé Carlos Macaé fez um dos gols da partida. Nas partidas seguintes, fez uma final contra o Guarani onde aconteceu de tudo. Eles não vão jogar tão bem como em Campinas. Primeiro, nós não vamos permitir. Segundo, o Guarani não vai suportar o calor. Terceiro, não iremos voltar a falhar como na partida de ida. Essa é a profecia do lateral esquerdo Zé Carlos Macaé para o segundo jogo da final do módulo amarelo contra o Guarani, dia 13, na Ilha do Retiro. E não é que Macaé acertava mais uma vez em suas previsões. Teve a decisão por pênaltis em que após inacreditáveis 11-11 as duas equipes simplesmente pararam de bater as cobranças, por conta própria, dividindo assim o título do módulo amarelo. Teve o WO de Flamengo e Inter que se recusaram a jogar no cruzamento do regulamento e, com isso, teve a final entre Guarani e Sport. Nela, o Sport empatou a primeira em Campinas e depois venceu na Ilha do Retiro, com um 1-0 necessário para ter o título mais importante de sua história. Seria o último jogo de Macaé, que morreria num acidente de carro 9 dias mais tarde. Depois de participar de um baile carnavalesco, o jogador seguiu para Caruaru, quando seu carro se chocou frontalmente com um caminhão na rodovia BR-232, a 65 km do Recife. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias.
Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!